Bem-vindos ao canal. Meu nome é Cristine Essing e venho aqui trazer a vocês a astrologia como uma ferramenta, um conhecimento, tanto para conhecer a si mesmo, como também como uma ferramenta para a transformação da vida. Os planetas inclinam, mas não determinam. E esse conhecimento, então, tem o poder de nos libertar de condicionamento, nos libertar da ignorância, nos libertar de ilusões, nos libertar de padrões que há muito tempo estamos repetindo. Neste vídeo, eu venho trabalhar com vocês a lua nova no signo de Leão, o único signo regido pelo Sol, que representa, simboliza essa irradiação da vitalidade, a irradiação do nosso eu, da nossa essência, a irradiação da nossa energia com toda a plenitude do ser único que somos. Leão é um signo que é posterior a Câncer. Nós vimos no vídeo anterior, vocês vão ver aqui no link ou aqui, vídeo anterior, onde eu falei da lua nova em Câncer. E Câncer, ele é um signo que lida com o núcleo, então, Leão, o signo posterior, é fazer esse núcleo irradiar, brilhar, se expressar. Então, nós estamos dentro de um mês onde nós temos esse potencial de autoexpressão, e o fato da Lua se encontrar com o Sol no dia 28 quer dizer que ao longo desse ciclo de um mês, nós vamos então ter esse estímulo, projetarmos o nosso eu, a nossa autoexpressão, a expressão dos nossos talentos. Sendo assim, esse é um mês, então, onde é importante aquilo que eu conversei com vocês, venho conversando desde a lua nova em Áries, aonde eu venho trabalhando com o querer. Então, Áries é um signo de fogo, Leão é o segundo signo de fogo. Áries, ela traz o querer, a identificação do que nós queremos no nosso íntimo, no nosso coração, e Leão é a expressão desse querer no mundo. Então, este é o mês de conquistas pessoais pela expressão do que nós queremos, né? Nós temos, então, o poder de atrair para nós o que queremos através dessa força magnética de Leão. Mas essa atração, ela não é assim gratuita, né? Ela depende do nosso brilho através da expressão dos nossos talentos. Então, é um mês onde nós devemos nos colocar, nos posicionar. Essa é uma característica de Leão própria do Sol, em que ele, através da sua força gravitacional e magnética, mantém os planetas em suas órbitas. Então, através dessa energia do poder pessoal, que é simbolizada pelo signo de Leão, nós também podemos, ao longo desse mês, alinharmos em torno de nós aquilo que nós queremos e que nos identifica. Essa atração, como eu falo, como que nós vamos atrair, irradiar para atrair aquilo que queremos, através da nossa convicção, através da nossa autoconfiança, da nossa autoestima. Então, é um mês em que nós lidamos com essas energias. Precisamos nos expressar. Então, a lua nova concentra a energia no poder pessoal. Como que nós lidamos com o nosso poder pessoal? Essa é uma questão que nós vamos trabalhar ao longo desse mês. Nós estamos mais sensíveis a isso, mais sensíveis a como as pessoas estão nos reconhecendo, como que nós estamos nos colocando, como que nós estamos sentindo alegria, mas o prazer de identificação com aquilo que nós fazemos, de reconhecimento do valor daquilo que nós estamos fazendo segundo nossa autorrealização. Então, são pontos importantes desse mês nós identificarmos, afirmando o eu sou naquilo que nós realizamos, como que nós estamos também sentindo autorrealização e satisfação com o que estamos desenvolvendo e, principalmente, qual é a semente que nós queremos plantar nesse ciclo para que ela possa, que ela seja original, criativa e que ela possa, ao longo do ciclo, abrir um espaço de uma autoexpressão criativa.
Então, é um ciclo também onde nós podemos fortalecer o nosso eu, fortalecer a nossa identidade, fortalecer a nossa personalidade através da expressão dos nossos talentos, do reconhecimento dos nossos talentos. Mas esse trabalho é um trabalho que depende de nós. Então, quando se diz os planetas inclinam, mas não determinam, a astrologia ela é uma ciência que ela fala de tendências. Então, sendo um mês em que nós podemos fortalecer a nossa personalidade, a nossa identidade, esse fortalecimento parte de nós mesmos, parte do nosso íntimo, parte de todo o trabalho que foi feito no ciclo anterior de Câncer. Então, existe uma sequência natural de um trabalho contínuo que a própria natureza se expressa e que nós, através da consciência desse trabalho contínuo ou do conhecimento desse trabalho contínuo, nós podemos também harmonizar e fazer com que aconteça uma maior fluidez na nossa vida. Nesse momento, então, o que é importante? Nós saímos de um ciclo introspectivo, em que nós estivemos em contato com o nosso íntimo, com o nossa vida pessoal, e nós aqui, dentro do nosso íntimo, nós podemos conectar com essa semente criativa de autoexpressão que queremos trazer para a nossa vida. Essa semente contém justamente os nossos talentos. Então, naturalmente, somos despertados para isso. Dentro desse período de 7 dias, então, da lua nova, nós vamos naturalmente entrar em contato com um anseio, com um desejo, com um despertar de algum talento ou de algum prazer, que não há necessidade da satisfação de um prazer, e essa semente ela contém exatamente a expressão do que precisamos irradiar para atrair o que queremos. Isso tanto pode ser na nossa área profissional, como na área do relacionamento, como na área da vida pessoal, depende no teu mapa aonde se encontra Leão. Então é importante você olhar no teu mapa qual a regência, Leão rege que área da tua vida, qual a casa que ele rege, porque é dentro dessa área que essa semente desperta, que é essa vontade genuína, que essa força, assim, que é essa força solar, né? É como um raio de sol que penetra no nosso íntimo e ilumina algo que se encontra um pouco adormecido ou colocado de lado, esquecido, ou simplesmente também, né, abandonado. Então, é o momento dessa vida, de trazer vivacidade, de dar vida àquilo que nos autorrealiza. E para isso, nós precisamos usar os nossos recursos, porque é como a frase que eu citei, os planetas inclinam, mas não determinam. Então, nós estamos dentro desse estímulo, mas é a nossa ação, é o nosso querer, é o nosso movimento que vai determinar se isso acontece ou não. Então, é importante você prestar atenção naquilo que você desperta em você e que você diz assim, isso seria uma coisa muito legal que acontecesse. Isso seria uma coisa que me traria muita vida. Isso é algo que me estimula a deixar que isso cresça, expanda. Dê espaço para isso. Expresse isso. Busque um caminho de expressão desse talento. Então, abra espaço na tua vida para que essa semente possa germinar. Eu vou aqui trabalhar agora o mapa da lua nova para nós estudarmos, então, o potencial do ciclo que acontece nesse mês, porque esse mapa ele vai descrever, então, a tônica desse mês. Nós estamos dentro de um ciclo onde o Sol está transitando por Leão, então a área regida por Leão ela se encontra iluminada pelo Sol, e a Lua ela vem, então, colhendo como um receptáculo, que eu já descrevi esse movimento para vocês em um vídeo anterior. Então, ela vai receber e distribuir por todo o nosso mapa, dentro das suas fases
crescente, cheia e minguante, essa energia criativa do Sol. Então, vamos lá. Esse é o mapa da lunação do mês de agosto, o que vai trazer o ascendente, Sagitário, indicando já expressão, crescimento, expansão, através da expressão dos nossos talentos. E para que esses talentos sejam expressos, um trabalho vai precisar ser feito, porque o fato de Sol e Lua se encontrarem na casa 8 quer dizer que é necessário trazer do nosso íntimo, do nosso eu profundo, a liberação de alguma expressão que se encontra bloqueada ou que se encontra limitada, que se encontra restrito por padrões emocionais. Então, tem um trabalho importante a ser feito aqui, que é um trabalho de mudança, de transformação na forma como nós nos posicionamos. Então, para que haja esse crescimento de fato, como Sagitário aqui solicita, é necessário que a gente trabalhe consigo mesmo, cada um, para que nós tenhamos uma posição mais clara, mais consciente, mais liberada e também mais participativa. Essa posição de Sol e Lua na casa 8 também indica que há algum desapego a ser feito de uma imagem que nós temos, né? Então, vamos colocar assim, é aquela frase, né? Descobrir do que de fato é capaz. Então, é um ciclo onde nós vamos nos deparar com a nossa real capacidade. Então, ao longo do mês, nós vamos nos deparar com uma realidade em que nós vamos identificar que nós somos menos capazes do que imaginávamos ou do que acreditávamos, ou mais capazes do que acreditávamos. Então, é um mês para se pôr à prova, é um mês para se expressar, é um mês para se colocar num risco, vamos dizer assim. Esse risco não é um risco de uma decisão determinante na tua vida, mas sim o risco da autoexpressão. É um mês em que a gente precisa se expor para que a gente possa, de fato, identificar a nossa real capacidade e descobrir, de fato, qual é o nosso potencial de expansão. Então, esse é um movimento que depende de cada um fazer esse movimento. Então, quando se coloca assim, que é um mês de crescimento, de conquistas pessoais, depende do quanto você vai se expor e do quanto você vai se colocar em risco, né? O risco que eu estou falando aqui é o risco da reprovação, né? Porque Leão não quer descer do palco, é aquele aspecto assim, né? Leão é um signo de realeza, é um signo de domínio. Então, quando eu digo assim, é o momento em que nós devemos nos colocar à prova e correr algum risco de se expor para poder avaliar, para poder se certificar, melhor dizendo, de que aquilo que nós acreditamos que somos capazes é uma realidade, é descer do palco, né? É a gente se pôr à prova. Então, é um mês onde as possibilidades de expansão e crescimento solicitam isso, solicitam essa posição individual, esse posicionamento pessoal, né? Essa expressão do que de fato você quer. Vou voltar aqui com o mapa. Uma outra dinâmica do mês é que o ascendente se encontra em Sagitário, Júpiter se encontra em Áries, aqui na casa 4, e Marte, regente de Áries, se encontra conjunto a Urano na casa 5. Então, esse também essa posição de Marte conjunto Urano, ele mostra que há necessidade de alguma mudança. Então, é um mês onde novos rumos podem ser tomados, novas direções podem ser encontradas através de uma busca criativa, de uma solução criativa. Então, é necessário trazer para si essa responsabilidade da escolha. É o que aqui também está sendo dito com Saturno posição Mercúrio. Então, o que quer dizer isso? É você
trazer a responsabilidade da escolha para ti, para que você, através desse caminho escolhido, você possa agir criativamente, agir com ideias originais, com talentos pessoais, sabendo que para isso você vai lidar com algumas adversidades, você vai lidar com alguns empecilhos. Saturno, oposição Mercúrio, mostra que nós vamos lidar com algumas adversidades, com alguns obstáculos, com algumas inseguranças de ordem intelectual, de ordem circunstancial. Existe aqui no mapa um T-square, Mercúrio, oposição Saturno, ambos quadrado com Urano e Saturno. Essa figura é uma figura de tensão que mostra que a nossa criatividade, ela precisa estar além de limites, além dos limites. Então, nós precisamos sair do modo convencional, do modo acomodado. E por isso, então, que eu coloquei que nós precisamos nos expor, nós precisamos se dispor ao risco, né? Marte, nesse mapa, se encontra conjunto a Urano, o que quer dizer, então, que nossa ação precisa mudar de direção. Então, aquilo que nós estávamos dentro de um movimento, é importante a gente ver o que a vida está trazendo de novo, porque Urano é o novo, Urano é o alternativo, Urano é aquilo que não foi considerado e principalmente que acontece de forma inusitada. Então, esse mês nós vamos lidar com algumas situações imprevistas, inusitadas, mas que é justamente dentro dessa imprevisibilidade que nossa criatividade deve trabalhar. É justamente dentro desse novo que nós devemos considerar novas possibilidades, o que aquilo está trazendo, que nos desafia, de certo modo, mas ao mesmo tempo nos liberta de um acomodamento, de uma estagnação, de um conservadorismo que ele está sendo mais uma preguiça de lidar com aquilo que nos desafia do que uma segurança de fato. Então, é um mês onde dinâmico, né? É um mês dinâmico e um mês onde muitas situações novas podem ser desencadeadas, inclusive acidentes. Então, é importante também ter uma atenção relativa a isso. A precipitação. Então, e isso dentro desse T-square, que é essa figura que eu mostrei para vocês, Saturno está trazendo assim um freio, né? Que quer dizer, pense duas vezes, reconsidere, tenha o estímulo da mudança, aceite o novo, mas não se precipite como se aquela oportunidade fosse passar e fosse a tua última chance. Não, não é assim. Quer dizer assim, o novo chega e você deve então trabalhar com isso de uma maneira gradual, de uma maneira mais ponderada, de uma maneira cuidadosa, principalmente isso. Essa é uma palavra importante nesse mês, ter um cuidado, e aqui eu estou falando assim, parece um paradoxo, que eu estou colocando assim, é importante a gente se colocar em risco, a gente se expor a algo novo, e ao mesmo tempo eu estou falando de cuidado. Então é assim, não se jogue de cabeça. Veja essa possibilidade nova que surge, aonde você ali vai precisar usar um talento teu, que você até mesmo não conhecia, ou você não tem o hábito de usar, ou você não, até esse momento não se dispôs a fazer esse movimento, faça esse movimento, mas faça esse movimento de uma maneira cuidadosa. Cuidadosa quer dizer de uma maneira em que você considere os riscos, avalie os riscos, mas que isso não te retenha dentro da ação. Então, é importante. Então, quando se diz, né, vou voltar àquela frase que eu falei no início, os planetas inclinam, mas não determinam, aqui quer dizer assim, os planetas inclinam a uma ruptura, a uma mudança radical. Mas isso não é algo que está determinado. Isso quer dizer assim, se você se dispor a se abrir para a mudança e a trazer esse novo para a tua vida de uma maneira cuidadosa, a ruptura não é necessária.
Mas a mudança, sim, ela é necessária. Se você resistir à mudança, você está potencializando uma ruptura. Então, você vê que esse paradoxo, ele não existe. Então, o que você vê, na verdade, é que esse paradoxo, ele é algo a ser trabalhado para descobrir uma nova direção, mas não uma invalidação. O cuidado invalidar o risco. Uma outra tônica também que acontece nesse mês, justamente por essa posição, vou voltar com o mapa aqui para a gente avaliar. Bom, no mapa nós temos aqui na casa 5, Marte conjunto Urano, no signo de Touro, faz uma conjunção com o nó do norte também. E a casa 5, ela é a casa de Leão, é uma casa de autoexpressão. E aqui mostra assim que pode haver um apego a uma imagem já construída e que esse apego a alguma coisa que já foi estabelecida pela própria pessoa para si mesmo pode criar uma resistência para que essa mudança, esse novo movimento, ele se manifeste na vida da pessoa. Então, é necessário aqui um trabalho de desapego de ou imagens construídas ou de crenças, de dogmas que, de certo modo, restringem a autoexpressão. Então, é também um trabalho que vai ser solicitado ao longo do ano, desculpa, ao longo do mês. E como é que você vai identificar, né, como esse trabalho é solicitado? Isso tem a ver com a tua reatividade. Então, vamos dizer, alguém coloca alguma coisa que é a verdade dela e você reage profundamente àquilo, ou você reage intensamente àquilo, você precisa defender a tua posição. Tudo que se encontra assim de uma forma muito radicalizada, ela está mostrando uma resistência. Então, se auto-observe para você identificar esse ponto. Ele pode estar sendo aquilo que você está acreditando que é muito sólido e firme, ele pode estar sendo, na verdade, um obstáculo, né? E é necessário essa remoção, é necessário um trabalho de liberação desse obstáculo para que a tua essência, o teu eu, quem você é, quem você está construindo em si, que você está dentro de um trabalho, a gente está dentro de um trabalho evolutivo, ele de fato encontra espaço de se manifestar, né? Então, esse é um ponto importante também, tá? No ano, né? Desculpa, no mês. Um outro ponto é a regente de Touro, Vênus, se encontra no signo de Câncer e se encontra fazendo uma quadratura com Júpiter. Então, também esse é um movimento que mostra assim que aquilo que já está sedimentado, aquilo que já está enraizado ou que está acumulado dentro de você, a palavra mais adequada é acumulado, está ocupando um espaço, impedindo uma expansão, impedindo um crescimento. Porque aquilo que eu coloquei em um momento aqui no vídeo, de que esse movimento, essa semente, ela está dentro de nós. Então, esse movimento ele está partindo de dentro para fora. Uma expressão, uma autoexpressão, ela precisa ser irradiada a partir do coração. Então, se tem muita coisa acumulada, ou muita coisa que está sendo, aqui a gente pode falar de mágoas, de ressentimentos, de crenças que foram adotadas, ou dogmas, num tempo da tua vida, que esse tempo já passou, esse tempo já mudou, aquela situação já não é mais a mesma, mas você está levando para outros movimentos da vida aquela crença. Então, aquele potencial que pode trazer vida, irradiar vitalidade, irradiar essa força magnânima de leão, de autoconfiança, autoestima, segurança pessoal, expressão do teu eu, ele pode ser cerceado ou castrado justamente porque você está enraizando algo que não favorece
essa expansão. Então, esse também é um ponto que vai ser colocado ao longo do ano, né? Desculpa, do mês. Estou aqui falando do ano o tempo todo, né? Mas é do mês. Então, é isso. Ah, o fato dela estar fazendo uma quadratura com Júpiter mostra aqui que pode haver um melindre, né? Então, cuidado, é um mês para a gente ter cuidado com é, antipatias, com pinimbas pessoais, com aquilo assim, a pessoa falou uma palavra, aquela palavra te melindrou, você não esclarece aquilo com a pessoa, aí você fica alimentando aquela animosidade. Então, é um mês em que essa força de expansão, caso não haja essa liberação, como eu falei, essa mesma força, ela é uma força de retração, porque você fica dentro de conflitos que são conflitos do ego, conflitos de afirmação pessoal de algo que pode nem estar sendo útil para você, ou que está promovendo o teu crescimento, e sim um ressentimento, e sim, a pessoa não me considerou, a pessoa ela não me reconheceu, a pessoa não me deu a oportunidade, mas você não falou para ela, ei, eu estou disposto a fazer isso daqui. Você não se expôs, você não falou, isso é algo que eu estou querendo fazer. Então é importante isso. Como aqui a gente está trabalhando com a Lua Nova de Leão, as pessoas de Leão vão estar se movimentando dentro disso também, né? Então, Leão também, ele é a expressão do amor. E isso pode acontecer dentro dos relacionamentos, porque aqui Vênus se encontra na casa 7. Então, as relações interpessoais, elas podem ficar um pouco tensas, ou as pessoas lidarem com um nível de carência por coisas que estão acumuladas dentro delas. Então, é importante isso. Aqui, ó, Saturno oposição Mercúrio, né? É vencer o limite do medo de não ser compreendida, o medo de se expressar, vencer esse limite e se colocar e expressar, falar aquilo que está no teu coração, falar aquilo que, mesmo que seja o que está no teu coração, é algo que não, uma mágoa, algo que não foi bom, uma ofensa. Encontrar um jeito de falar isso maneiro, para limpar, porque como Sol e Lua se encontram na casa 8, é um mês onde tem muita limpeza dentro dos relacionamentos, dentro do próprio coração. E um outro ponto também que pode ser tratado nesse mês, pelo fato de Sol e Lua estarem na casa 8, que ela também é uma casa que fala de administração de recursos materiais. Então, como que você lida com os teus bens materiais, ou como que você aplica os teus recursos financeiros, também é um momento onde é possível fazer aqui alguns ajustes em relação a isso. Então, é fazer aquela negociação, fazer um rearranjo dos teus recursos, ou de você também, através de uma ideia, através da tua criatividade, você tanto trazer alguma coisa pessoal, e aqui eu estou falando de algo criativo, então aqui eu estou falando de um produto mesmo, concreto, material, de tua autoria, e que pode te gerar algum recurso. Então, também olhe para essa área das finanças, porque é um momento em que aqui o nosso país está passando por uma situação bastante dura, assim, em relação a isso, e você pode encontrar também um caminho, um potencial ou uma forma de você administrar o teu recurso que ele multiplique, que ele cresça, que ele expanda, ou de um produto que você crie, que você coloque no mercado e que ele também te gere recursos. Então, é um mês bastante rico nesse sentido, né? Mas, como vimos, um mês com muito movimento, bastante intenso, um mês bastante intenso. E aí é importante a gente
se posicionar, né? Se posicionar porque o tempo ele é contínuo e não para, para que a gente possa trazer uma nova direção, um novo rumo, vencer algumas questões que estão é, contidas, estagnadas, retidas, né, paralisadas. É um mês para a gente dar essa alavancada, assim, né? Vamos para frente, vamos resolver as coisas de um modo criativo. E quando a gente fala criatividade, quando eu estou falando aqui criatividade, eu não estou falando só de arte, porque toda vez que a gente encontra uma solução original, nós estamos sendo criativos. Então, é pensar fora da caixinha, é pensar de uma outra maneira, é se permitir com novas considerações, é pensar de um modo diferente, expandir a mente, expandir o intelecto, buscar informações que façam com que a tua compreensão e o teu entendimento daquela situação se expanda. Então, isso é uma coisa muito legal que você possa visualizar um caminho novo e que está sendo mostrado para você através de situações atípicas, inusitadas, que acontecem ao longo do mês. Então, é um mês que a gente não vai ficar parado. Que essa informação te seja útil.